Alcila Peixoto Vieira escreveu assim: Padre Fábio, boa noite. Assistindo uma palestra de um padre na Canção Nova, que ela não diz qual é o nome do padre, onde ele dizia que o sacerdote deve ser um imitador de Jesus. Mas depois, ouvindo uma letra das músicas, de uma das músicas deste mesmo padre, ele diz que nenhum homem é digno de imitar Jesus. Peço ao Senhor que fale um pouco sobre isso. Veja bem, gente, a imitação... Nossa, meu Deus, quase que eu derrubo a mesa. Quase que cai tudo aqui. A imitação de Jesus, ela sempre foi uma mística presente na igreja. O termo imitar teve muito sentido em outros tempos. Hoje a gente não fala tanto da imitação de Jesus. Tinha até um livro, não era? A Imitação de Cristo. Hoje a gente está muito mais propenso a falar de uma adesão a Jesus. Mas imitar é saudável. Porque parece que imitar, a gente evoluiu para pensar que imitar é uma palavra que diz muito pouco do que verdadeiramente a gente quer. Quando a igreja propõe Jesus como modelo de antropologia, como modelo de ser humano. Se eu imito um artista, eu corro o risco de criar apenas uma fachada para ser parecido com aquele artista. Agora, se eu faço uma adesão, significa que alguma coisa daquilo que eu gosto está verdadeiramente dentro de mim. Muita gente imita os artistas. Tem gente que imita o outro no jeito de cantar. Tem gente que imita o outro no jeito de se vestir. Isso é natural. Você já viu filho imitando o pai. A filha que tem uma característica muito parecida com a mãe. Imita, faz questão de imitar a mãe. Então isso faz parte. A gente não ser digno, isso é bíblico, né? Está lá: eu não sou digno de que entreis em minha morada. A frase daquele homem para Jesus, quando pede que ele vá curar a sua filha. Nós usamos essa expressão dentro do contexto da liturgia, antes de receber Jesus na Eucaristia. Não ser digno não significa que a gente não possa receber, mas significa uma humildade no reconhecimento de que, por mais que eu queira, por mais que eu me prepare, Jesus será sempre uma visita ilustre, eu não mereço receber. Então veja bem, não ser digno não significa que você não pode. Não está no contexto da impossibilidade, mas está no contexto da humildade que nós precisamos ter. Então às vezes a gente não compreende a maneira como a palavra é colocada. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas eu quero receber. Eu quero receber. E aí quando você diz, nós devemos imitar Jesus, nós devemos não só imitar Jesus, como devemos incorporá-lo na minha vida. Veja bem, o significado mais profundo da Eucaristia é: nós nos transformamos naquele que comungamos. E o contrário também acontece, né? Porque Jesus também se transforma em nós. Ele assume a nossa humanidade, Ele está conosco. É uma simbiose, né? É uma presença de Deus encarnada na história que a Eucaristia prolonga. Isso é lindo. É presença real de Jesus. Jesus está pleno na Eucaristia, está pleno no pão e no vinho, que agora não é mais pão e vinho, é corpo e sangue. O mistério da transubstanciação, né? Veja bem, eu não sou digno, mas eu recebo e nele me transformo. A proposta da vida cristã é esta: eu vou me transformando no Cristo. O Cristo vai tomando posse de mim. Esse é o meu projeto. Quanto mais eu permito que Jesus viva em mim, maior será a capacidade que eu vou ter de ser um sinal dele no mundo. Eu não estou apenas imitando. Eu não estou apenas vivendo um estereótipo. Não. Eu estou assumindo na minha humanidade a responsabilidade de trazer Deus de volta para a história. Olha que coisa bonita isso. Você, quando está em comunhão com Jesus através da sua palavra, quando você estabelece com Ele um pacto de conversão, você quer se transformar nele. Você está assumindo esse compromisso com a igreja, com a força e o sacramento que a igreja oferece, como sinal e instrumento dessa salvação, é para agilizar
é para apressar essa identificação do cristão com Cristo. Então, quando nós comungamos, quando nós confessamos os nossos pecados, quando nós fazemos a opção pelo amor, quando nós julgamos os ódios fora, quando nós perdoamos e somos perdoados, quando nós buscamos viver em comunhão com a verdade, com a justiça, quando nós queremos o bem, quando nós dispensamos as fofocas e as mentiras, nós estamos apressando a vinda de Jesus na história. Como? Não é apenas uma escatologia de um acontecimento futuro, Jesus virá, mas é agora no tempo que já se antecipa essa escatologia. Veja bem, a conversão já é um acontecimento escatológico. Eu estou antecipando o dia final na minha atitude. Eu estou antecipando a vinda do Cristo na minha atitude. Jesus volta em mim e através em mim. Veja bem que responsabilidade. Então, eu posso imitar? Eu imito, mas eu preciso ter o cuidado para que essa imitação não seja apenas uma fachada. Não pode ser apenas um estereótipo. Não pode ser apenas uma casca. Porque imitação muitas vezes está direto ligado ao comediante imita o outro. Ele faz a voz igual, mas no fundo ele não é. A proposta do Evangelho é outra. É nos transformar no Cristo. A nossa antropologia é positiva. Nós acreditamos na bondade do homem, mas nós reconhecemos que não somos dignos. Porque Jesus será sempre maior. E aí, nós reconhecemos com humildade que nós estamos num processo. É por isso, minha gente, que é tão difícil admitir que um cristão possa ter alguma vaidade espiritual. Quanto mais Deus é presente em nós, maior tem que ser a nossa capacidade de nós reconhecermos que nós somos frágeis. A gente não tem o direito de se sentir melhor que os outros. A gente tem o direito de se reconhecer no caminho, só. Agora, ficar fazendo julgamento, eu sou mais santo que você é menos santo do que eu, isso é contraditório com a proposta. Porque todos nós somos indignos. Né? Quando a gente vai ser padre, quando a gente vai ficar padre, há essa pergunta. O bispo pergunta para alguém da comunidade, né? Vocês conhecem lá o Fábio, né? Viram crescer? Ele é digno de receber o ministério sacerdotal? Qual que é a resposta mais honesta que nós podemos dizer? Não, ele não é digno. Mas ele está aqui, pronto para receber esta dignidade. Porque o que nos diferencia no processo é justamente a nossa capacidade de reconhecer que Deus é sempre superior a tudo que é humano. Mas nós não desistimos. Sabe por quê? Nós temos a consciência, pela força da fé, pela força do sacramento em nós, que Jesus pode mudar tudo isso. Eu posso me transformar nele. Você pode se transformar nele. E toda vez que a nossa alma, o nosso corpo se abre, a nossa totalidade, corpo e alma, se abre para dar esse espaço para a ação de Deus, o mundo se transforma de maneira muito interessante. Onde existe um ser humano verdadeiramente convertido e vivendo com honestidade o seu processo de conversão, lá o mundo está tendo jeito, está sendo melhorado. É assim? Da mesma maneira como uma mãe conserta um joelho do filho que está esfolado do tombo de bicicleta. As dores do mundo todas são curadas naquele joelho. Onde, hoje, neste momento, alguém pode estar em algum lugar do mundo, pode estar confessando os seus pecados, pode estar verdadeiramente arrependendo-se de um erro. O mundo está ficando melhor naquele gesto. Hoje, pode ser que ouvindo essa conversa, você sinta no seu coração um desejo de ser melhor. Que maravilha! O mundo está ficando melhor a partir de você. E é assim que a gente vai, em pequenas doses, fazendo a grande transformação que o mundo espera e que Deus já começou a realizar.